Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe todos que vão receber essa mensagem. Eu quero falar hoje um pouquinho com vocês sobre Gênesis capítulo 11, seguindo a nossa sequência de mensagens. E Gênesis capítulo 11, irmão, ele é um capítulo muito rico, existem revelações poderosas aqui. Eu queria falar rapidamente sobre duas coisas aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre a famosa Torre de Babel, e eu creio que vai dar tempo de eu falar um pouquinho com vocês também sobre o pai de Abraão, Terá. Bom, primeiro sobre a Torre de Babel, o versículo 11 diz que a terra era toda de uma mesma língua, da mesma fala, e eles partiram do Oriente e acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Conforme nós vimos no capítulo 10, os descendentes de Noé, a princípio, formavam um único povo e viviam juntos. Só que a Bíblia diz que chegou um momento em que eles cresceram, o lugar em que eles habitavam já não os comportava mais e eles partiram para uma terra maior. Formaram então um grande povo vivendo nesse vale de Sinar. A Bíblia fala no versículo 3 que então eles disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Olha que interessante. Eles trocaram as pedras pelos tijolos. As casas que antes eram feitas de pedra agora eram feitas de tijolos. Irmão, isso parece uma coisa simples, mas a simbologia disso é tremenda. Eles viviam unidos e estavam crescendo até o momento em que eles trocaram a pedra. Irmão, a pedra é um símbolo de Cristo, é um símbolo da palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Senhor Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele diz assim: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você já deve ter ouvido falar que a pedra sobre a qual a igreja foi edificada é Pedro, mas isso, irmãos, é um entendimento totalmente errado do texto. A pedra nunca foi Pedro. Se a igreja de Cristo tivesse sido edificada em Pedro, a igreja teria sido destruída há muito tempo, porque Pedro era um homem falho, como eu sou, qualquer outro é. As falhas dele estão registradas na Bíblia. A pedra sobre a qual a igreja foi edificada é a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Revelação essa que Pedro teve. É sobre essa revelação que a igreja tem que ser edificada. Jesus fala que a casa tem que ser construída na rocha. Só que os homens, conforme o tempo passa, eles substituem a rocha. Eles param de usar a pedra e eles começam a usar tijolo. O que é tijolo? O tijolo é o barro que o homem amassa. Ou seja, tem a mão humana. Irmão, tudo que o homem toca no que diz respeito à doutrina pura de Cristo, ele contamina. Nós temos que permanecer com a palavra de Deus simples como ela é, porque ela, na sua essência, ela é a verdade e ela é o próprio poder de Deus. Mas quando o homem começa a opinar demais, querer colocar o seu jeitinho, ele vai tirando a simplicidade do evangelho, logo perde o seu poder, perde a unção. E os homens começam a fazer coisas que a Bíblia diz que não podem fazer. No verso 4 diz: e disseram, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu, façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade é a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7. Desçamos e confundamos a língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Irmãos, Deus viu que o que eles estavam fazendo já não tinha mais limite. Quando o homem abandona a pedra, quando o homem abandona o evangelho, e ele começa a trocar a pedra pelos tijolos, ou seja, pela revelação, a revelação de Deus por doutrinas humanas, ele perde o limite. Ele começa a achar que ele pode fazer tudo o que ele quiser e logo ele vai querer fazer coisas para ele. Aqueles homens quiseram fazer uma cidade para eles, com uma torre para a glória deles, não para a glória de Deus. O que o Senhor fez? O Senhor fez com que ali houvesse uma confusão de línguas.
Logo já ninguém se entendia e não puderam continuar a obra. Irmão, sempre que você vê uma obra humana, não demora muito, tem confusão e tem divisão. Mas Deus resolveu o problema da divisão no dia de Pentecostes, quando Ele enviou o Espírito Santo. E todos começaram a falar a mesma língua, a língua do Espírito Santo. E até quem era de outras nações se entendeu. É uma revelação muito forte, mas não dá tempo para falar muito mais hoje, que eu ainda quero falar um pouquinho do finalzinho. Continuando no capítulo 11, mas agora lá na frente, no versículo 27, a Bíblia diz: Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor, Arã e Arã gerou Aló. Esse Terá é o pai de Abraão. E a Bíblia fala: E morreu Arã, estando seu pai ainda vivo, na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Aí o versículo 31 diz: E tomou Terá Abrão seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. A Bíblia vai nos dizer que o pai de Abraão, Terá, teve 3 filhos: Abraão, Naor e também Arã. Só que Arã, eu entendo que era o caçula, morreu jovem ainda, com um filhinho pequeno, Ló. Abraão tomou Ló para criar, e a Bíblia diz que o pai de Abraão, Terá, pegou Abraão e a família dele e partiram dali para ir a Canaã. Só que o versículo 31 termina dizendo que eles vieram até Arã e habitaram ali. A gente não sabe, irmão, por que infortúnio, esse lugar tinha o mesmo nome do filho de Terá que morreu, o irmão caçula de Abraão. Eu tenho 2 teorias. A primeira é de que Terá tentou continuar a vida depois da perda do filho, mas ele foi andando, chegou uma hora que a dor era muito grande, ele disse: não dá mais, vou parar. E no lugar onde ele parou, ele deu o nome do lugar em homenagem ao filho, Arã. Ou então, ele estava indo muito bem, até que chegou no lugar que tinha o nome do filho falecido. Ele perguntou: como é o nome desse lugar? Disseram: Arã. E a dor foi tanta que ele não conseguiu continuar. Irmão, não permita que as perdas façam você parar. Não pare porque você perdeu algo, não importa o que você perdeu. Pastor, mas era algo que eu amava, era alguém que eu amava, mas a obra de Deus ainda é grande na sua vida. O versículo 32 diz: E foram todos os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Irmão, ele viveu muito, viveu mais do que Abraão. Só que a Bíblia diz que ele não chegou em Canaã, ele parou em Arã. Você ainda vai chegar muito longe, irmão. Não permita que uma perda que você teve faça você parar, tá bom? Guarda essas 2 revelações de hoje. Primeiro, não troque a pedra pelo tijolo. Não troque a palavra de Deus, a revelação de Deus, por doutrinas humanas. E não pare porque você perdeu Arã. Não pare porque você perdeu algo que você amava. Eu oro abençoando a sua vida. Você que recebe essa mensagem agora, seja fortalecido na fé, edificado no poder de Deus e seja mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém. A paz para todos. Deus abençoe sua vida.